Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael. Vou tentar nessa videoaula fazer uma revisão do que a gente já tem estudado. Deixa eu abrir os slides aqui. Primeiramente, eu já quero parabenizar todos pelos trabalhos, pela execução. Vocês estão de parabéns, que continuem assim, que só sucesso. Vamos lá. Caderno, lápis e caneta na mão. Anotem quando tiver dúvida, que depois a gente vai fazer um bate-papo para esclarecer essas dúvidas. Caso vocês acharem importante fazer essa anotação de algum dado importante que eu vou estar falando aqui para vocês, vocês façam no caderno. Beleza? Vamos lá. A civilização egípcia possui uma longa história durante os milhares de anos de sua existência. Os egípcios deixaram um registro que nos informaram sobre muitos aspectos de suas vidas. Beleza. Esse texto vocês já têm, que foi como forma de trabalho, então não precisam copiar o texto. Beleza? Lembro que estudamos no bimestre passado sobre fontes históricas? Então, eu vai entrar bastante nesse contexto. Fonte histórica visual, a oral e a material, e a escrita também. Que nem a escrita hieróglifica. O sistema de escrita dos antigos egípcios é formado de hieróglifos, são rabiscos, desenhos. Essa é uma fonte histórica visual e escrita. Os próprios egípcios o chamavam de escrita das palavras divinas. As frases podem ser escritas da esquerda para a direita, como fazemos, ou da direita para a esquerda. Isso é determinado pela posição dos símbolos. Existem três tipos: logograma, que representa a palavra completa, fonograma, que representa o som, e determinante, que ajuda a identificar a palavra. Essa daqui é o desenho da escrita egípcia. Legal, né? Bem interessante. Vamos lá. Agora, quando falamos da Mesopotâmia, falamos de um conjunto de civilização que habitavam o Oriente Médio, especialmente na região da Crescente Fértil, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. A escrita cuneiforme. Chamamos de cuneiforme a escrita utilizada por povos mesopotâmicos, como os acadianos, babilônios e os assírios. Essa escrita é caracterizada pelo formato de cunha de símbolos. Estudos apontam que ela surgiu por volta de 3000 a.C. e foi utilizada até 75 anos antes de Cristo. Normalmente, o cuneiforme era registrado como um objeto pontiagudo na superfície de tábua de argila. Apesar de inicialmente o cuneiforme ser pictografado, ele passou a ter valor fonético ao longo do seu uso. Essa é a escrita cuneiforme. É a mesma coisa que a gente pegar um montinho de barro ou argila e pegar um graveto, um galho e começar a rabiscar. Aí deixa secar e formam a escrita cuneiforme. Vamos lá. Os primeiros brasileiros. Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, e que na época era ocupado por indígenas. Eles eram bastante diferentes em suas línguas, culturas e costumes e sociedades. Aqui, vale ressaltar que o índio, ele não é um personagem antigo, ele não é um personagem que só viveu em 1500. Ele é um personagem, não só um personagem, mas ele é um habitante do Brasil hoje. Existem tribos indígenas hoje que até não têm contato com a civilização. Difícil construção da história. Os povos indígenas tiveram suas histórias contadas por meio da visão europeia. Por isso, muitas vezes a descrição é generalizada e restrita em análise, sem registro escritos. Uma das dificuldades enfrentadas pelos estudiosos é o fato de não haver o uso da escrita por parte dos povos indígenas. É preciso contar com outras fontes, podendo ser materiais ou não. Aqui,
fontes históricas dos indígenas brasileiros. Como algumas das tribos, eles não tinham o contato da escrita. Então, ficaram nas fontes de materiais, que seriam o formato de cerâmicas, barros, que eles faziam, estatuetas. Isso foi para contar como viviam os indígenas brasileiros, principalmente os tupis guaranis. Vamos lá. O universo tupi. Os povos indígenas do Brasil falavam mais de 1000 línguas, com destaque para o macro-tchê e o tupi. O povo tupi chamava as terras brasileiras de Pindorama ou Terra das Palmeiras. Alguns elementos comuns. Muitos eram nômades. O que é nômade? Nômades é que muda de aldeia para aldeia. Eles vão viajando. Eles não fixam em um lugar exato, que são os sedentários, que ficam no lugar fixo. Os nômades eles vão mudando. Muitos eram nômades, bem como coletores e caçadores, e viviam se deslocando, procurando por mais chances de sobrevivência. Em outros casos, eram chamados de seminômades, migrando menos e, inclusive, praticando a agricultura. A vida era organizada em aldeias, com o trabalho sendo dividido por gênero. A terra e os instrumentos de trabalho eram o uso coletivo. Ou seja, as mulheres em si cuidavam das crianças, cuidavam da alimentação, e o homem ia coletar e ia caçar os alimentos. Agora vamos para diferentes povos da América pré-europeia. Povos pré-colombianos. O que seriam os povos pré-colombianos? Os povos pré-colombianos seriam os povos antes da vinda de Cristóvão Colombo à América. Vários povos já viviam na América antes dos europeus chegarem por aqui. Alguns desses são os astecas, os maias e os incas. Aqui eu peguei um mapinha só para a gente representar. Os astecas eles viviam na América do Norte, os maias na América Central e os incas na América do Sul. Agora vamos ver cada um deles. A civilização maia. Os maias formavam uma civilização da península de Yucatán, onde hoje ficam parte do sul do México, além dos países Belize, Honduras e Guatemala. Os maias não construíram um império como os incas. Alguns detalhes. A economia maia era de comércio e agricultura, como o milho. O milho era sagrado para a civilização maia. Conhecidos pela astronomia, pela capacidade de observar astros e criar calendários, além de habilidades arquitetônicas, como grandes construções e o próprio cimento. São politeístas. O que é politeísta, professor? Politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. Criaram pirâmides e templos para adorar deuses. E tem a monoteísta, que é a nossa crença, que é um único Deus. Politeísta, vários deuses. Monoteísta, um único Deus. Beleza. Cidade e estados. Autônomas, cada cidade tinha o próprio costume e leis de governo. Tinha algumas cidades de destaques: Maipan, Chichen Itzá, Tikal e Palenque. Como a administração de cada cidade era um governante, constituindo assim uma política descentralizada. Esse é um calendário maia. Olha, bem detalhado, bem desenhado. Eles seguiam os anos solares. E o templo maia, muito bem construído, aqueles onde eles adoravam os deuses. A civilização asteca.
Os astecas formaram um poderoso e grande império na região onde fica o México. A construção do império. Na formação do império, houve guerras que fizeram diversos povos se submeterem ao poderio dos astecas. Esses povos pagaram impostos, pedras preciosas e alimentos raros, além de sacrificar indivíduos para homenagear os deuses. Uma das características da religião asteca, também politeísta, porém o sacrifício de indivíduos aos deuses. Eles eram dominados culturalmente, inclusive com adoração a deuses astecas. Na economia, tinha base na agricultura, com produção de frutas, tabaco, cacau, feijão, milho. Os astecas usavam as chimampas como uma técnica de terraços flutuantes e lagos com cultivo e hortaliças e flores. A estratificação marcava a sociedade. No topo havia o imperador, seguido por nobre e então sacerdote, além dos comerciantes, artesãos, camponeses e agricultores. Então, aqui era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Pega uma pirâmide, em cima tem o imperador, depois os nobres, depois os sacerdotes, os camponeses e os agricultores. Se você nascia naquela família de agricultor, você pertence e vai pertencer somente naquela faixa de agricultor. Você não pode subir de nível. Esse é um exemplo dos templos asteca. Aqui é um exemplo de sacrifício em homenagem aos deuses que eles faziam. Civilização Inca. O domínio dos Incas compreende uma área de ao menos de 1 milhão de quilômetros quadrados na região onde fica o Peru. Civilizações pré-incaicas. Ao longo dos tempos, a área que foi dominada por Incas chegou a ser abrigo de povos diferentes. Os principais pré-incaicos. Opa, gaguejei aqui. Incaicos. O Chaven, o Ari, Barracas, Madzecas, Mochicas e Chimus. O Império Inca foi formado por primeiro de suas vitórias militares, e assim foi dominado e incorporando os povos. Assim, ele foi conquistando, foi guerreando o povo e foi ampliando o seu território. Uma das principais características é a capital religiosa e política, que é o Cusco, era o centro urbano de maior destaque. O Estado era centralizado, bem como militarizado e controlado pelo imperador, que dominava cerca de 100 povos. Construíram Machu Picchu, cidade das montanhas, a 2.400 metros de altitude. É um exemplo das impotentes obras do povo Inca. Aqui, ó, foi a cidade de Machu Picchu. Ela foi construída bem no alto das montanhas. Aqui são as ruínas da cidade. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham curtido. Foco nos estudos. Lembrando que isso aqui foi só uma revisão do que vocês já têm estudado no aplicativo Centro de Mídias e também nos trabalhos que estamos fazendo junto. Desculpa se eu falei rápido, ou se eu gaguejei ou errei algumas palavras. Foi o primeiro vídeo. Conforme o tempo vai passando e vamos nos adaptando e melhorando. Logo, logo estaremos de volta, torceremos que logo estaremos de volta. E fiquem com Deus e se cuidem. E até mais.